Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa, neste momento, dar o devido entendimento para cada um de vocês, que todos tenham, sim, um feliz dia. Vamos estudar a lição. E hoje, domingo 21 de abril, a lição 4. Ela tem como título Perseguidos, mas Triunfantes. E a lição de hoje ela está baseada no livro de Daniel, capítulo 7, versículos 23 até 25, e também Apocalipse, capítulo 12, dos versículos 6 até 14. E a lição de hoje ela está falando aqui sobre os períodos proféticos, né? Onde passou o povo de Deus, onde a humanidade teria que também passar sobre esses períodos proféticos, né? Que Daniel menciona e que do livro de Apocalipse também menciona. E aqui o que nós vemos aqui no livro de Daniel é que aqui no capítulo 7 que ele, Daniel, ele estava exilado na Babilônia, junto com o povo de Israel, e, e ele sempre perguntava para Deus quando que acabaria aquele exílio, né? Ele estava assim sempre buscando a Deus em oração, e Deus dá resposta para ele através de uma visão. E aqui a Bíblia menciona, nesse capítulo 7 de Daniel, que ele estava assim à noite, né? E ele tem essa visão. E ele fica assim apavorado do que ele vê nessa visão. E ele, ao ver assim um quarto animal com 10 chifres, sendo que no meio desses 10 chifres nasce um chifre pequeno, que é a Roma, né, imperial. Então esse anjo diz para o Daniel que seria assim um quarto reino na Terra, esse quarto animal, e que esse chifre pequeno seria Roma, que ele surgiria de 10 nações que dominaria o mundo por 1260 anos, que começou no ano de 538 depois de Cristo e terminou no ano de 1798. E por isso que o título da lição de hoje, que diz lá Perseguidos mais Triunfantes, é que justamente este Império Romano, na época medieval, começou a perseguir os cristãos. Que foi ali no período medieval, onde a igreja foi perseguida por Roma, promovendo assim uma implacável assim, perseguição contra aqueles cristãos fiéis que observavam estatutos e mandamentos de Deus, que ocorreu ali por volta de fevereiro do ano 303, que é de um decreto do imperador chamado Diocleciano. Mas para nós entendermos assim bem essa lição, nós temos que voltar um pouco, né, dentro das Sagradas Escrituras, dentro do tempo, né, para nós entendermos essa perseguição e como originou isso, né? E tudo começou primeiro com o profeta Daniel, que ele estava ali no tempo do rei Belsazar, que ele estava ali na Babilônia, quando o povo de Deus estava assim, exilado, preso e não conseguia sair. E ele tem esses sonhos, né, e visões, quando ele estava assim no seu leito, assim já para dormir, e acontece isso.
Ele escreveu e relatou que ele enxergou quatro grandes animais, que na realidade são quatro grandes impérios, né, que viriam posterior, inclusive um deles iria tomar a Babilônia para livrar o povo de Israel, e subsequente outros animais que são impérios que passariam no mundo. E os animais que ele enxergou na visão era um leão, um urso, um leopardo. E esse quarto animal, ele menciona que era um animal terrível, que tinha 10 chifres, e no meio desses 10 chifres surgiria um outro chifre pequeno, que ele fala lá em Daniel 7, versículos de 1 a 8. E o profeta Daniel ficou assim espantado com essa visão, que o deixou assim bastante perturbado, assim, né, aflito. E o anjo vem e diz para ele: ó, calma, vou te dar explicações. E o anjo realmente explica para ele e fala para ele que seriam quatro impérios, né, quatro reinos que passariam no mundo, na terra, né, como o leão seria a própria Babilônia a qual ele se encontrava. O urso é o Império Medo-Persa, né, que acabou tomando ali a Babilônia. O leopardo é a Grécia que tomaram os Medo-Persas através do Alexandre o Grande. E o quarto animal, esse terrível que ele vê assim com 10 chifres, são 10 nações que surgiram assim, com brigas internas, que houve uma divisão do Império Romano. E essas 10 nações que são identificadas como os germanos, as 10 nações, né? Os germanos, os trogodos, os visigodos, os vândalos, os suevos, os burgúndios, os érulos, né? Os anglo-saxões e os lombardos. São essas 10 nações, são os 10 chifres pequenos, 10 chifres que Daniel vê ali, naquele animal. E na visão de Daniel, ele menciona que no meio desses 10 chifres, ou as 10 nações que eu mencionei, surgiu um chifre pequeno, que foi justamente a Roma, né? Que ela começou a impor a sua doutrina através da força, querendo impor, né, para todo mundo observarem, e se as pessoas se curvassem diante de Deus, de deuses, né? E, e, e nessas guerras assim, denominadas 10 nações, impondo assim, porque Roma, né, ela venceu aquelas 10 nações que estavam ali. Esse chifre pequeno surgiu, ele dominou todas aquelas 10 nações, aqueles que eu havia mencionado, através da força, do poder, né? E se tornou assim um império forte, um império forte assim administrativamente, e também com domínio espiritual do papado. E acabaram dominando essas 10 nações, impondo algumas doutrinas assim diferentes, como rezas, credos, e perseguia quem não obedecesse, né, esses credos e doutrinas que eles determinavam. E assim os verdadeiros cristãos que permaneceram fiel a Deus, Satanás ficou enfurecido. E essa Roma espiritual começou a persegui-los. E Daniel descreveu esse tempo em que a igreja medieval faria contra o povo de Deus, que seria oprimidos, né? Está lá em Daniel 7, versículos 21 e 26 e 25. E o apóstolo João, que ele estava lá na ilha de Patmos, na Grécia, também ele tem uma visão que após a expulsão do céu, juntamente com um terço das estrelas do céu,
a expulsão de Satanás, juntamente com a terceira parte da do céu, que ele menciona lá em João 12:4, ou seja, isto é, dos seus anjos do céu, que fala em Apocalipse 12:9. O grande dragão, a antiga serpente, que se chamava assim o diabo, Satanás, que menciona na Bíblia, que está lá em Apocalipse 12:9, transferiu toda a sua fúria contra a humanidade, especialmente contra a igreja de Deus. E a figura que simboliza a igreja verdadeira, que revela aqui a plenitude de Cristo nessa igreja, ele menciona que é uma mulher, sabendo que mulher em profecia significa igreja, que está lá e aparece no livro de Isaías. Até vocês podem ler com mais a fundo e aparece lá. Aparece lá em Isaías 54, versículos 1 e 5, e também aparece em Jeremias capítulo 6, versículo 2. Também o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, e também fala em Efésios capítulo 5, dos versículos 22 até 24. E o apóstolo João, ele descreveu esse período como um tempo em que a igreja seria forçada a fugir para o deserto, onde ele seria sustentado durante um tempo e metade de um tempo, que fala em Apocalipse 12:14. O derradeiro conflito, se você pode assim entender, já começou, né, a mostrar grandes e inúmeras evidências de que o diabo, o Satanás, ele está entre nós, cheio de grande cólera, né, sabendo que pouco tempo resta, e o apóstolo João menciona isso para o nosso tempo hoje, está no Apocalipse 12:12. E Satanás sabe que há um povo remanescente, um povo que obedece aos estatutos e mandamentos de Deus, que está sendo preparado e selado para estar no reino dos céus, para resistir até a última hora, a fim de que ele, Satanás, ele deseja ferir o coração de Deus, atacando nós, o povo de Deus. E ele está lançando toda a sua fúria contra esse grupo de fiéis que somos nós, que estamos servindo a Deus, e a partir deste momento ele começa a atacar ainda mais antes da volta de Jesus. E assim como no passado, onde ele usou agentes assim humanos para ferir milhares de cristãos, né? Foi a época da Inquisição, que fala lá de um tempo, tempos, metade de um tempo, que fala em Apocalipse 12:14, se refere ao mesmo tempo que nós falamos antes lá em Daniel 7:25, ou seja, um período de 1260 anos de supremacia papal e perseguições religiosas. E a contagem está assim, mais ou menos, 1266 dias, que menciona lá em Apocalipse 12, versículos 6 e 14, se referem justamente a esses três tempos mencionados, né? E quando se fala 1260 dias, é 1260 anos, porque um dia profético, ele se equivale a um ano. Então, o que nós observamos que a profecia bíblica, ela é frequentemente escrita assim em símbolos, né? E nas porções proféticas de Daniel e Apocalipse, um dia profético, como eu mencionei para você, ele é um ano literal que aparece ali para vocês entenderem, estudarem. Está em Números 14:34 e Ezequiel 4:6, que fala justamente que um dia profético se equivale a um ano. Menciona nessas passagens aí. E o princípio de dia-ano não repousa apenas nesses dois textos, né? Existe um aprofundamento muito maior dentro das Sagradas Escrituras que menciona isso. Tanto é que o escritor e estudioso chamado William Shea, ele estudou ali o Antigo Testamento,
E ele apresenta 23 linhas de evidências ali no Antigo Testamento para esse princípio, né, que um dia é igual a um ano. E os intérpretes, eles têm usado esse princípio corretamente. Eles têm usado já há muitos séculos isso. E os 1260 dias se iniciaram quando a última dessas tribos, né, os bárbaros, essa tribo bárbaras, né, foram os ostrogodos, quando eles foram expulsos de Roma Imperial no ano 538 depois de Cristo, foi que justamente que se iniciou esses 1260 anos, ali iniciou. E assim o período de escravidão espiritual continuou, sabe quando? Até 1798 depois de Cristo. E foi ali que o general francês, que ele era do governo de Napoleão, chamado Berthier, foi quando ele removeu o Papa de Roma. E ali acabou realmente esses 1260 anos. E a história mostrou importantes reformadores, né, durante esse período, como Lutero, Calvino, dentre outros, né? Além da irrefutável colaboração assim, de povos sinceros que serviram a Deus, como por exemplo os valdenses, que ergueram firme a sua bandeira de fé para mantendo a fidelidade para Deus. Eles abriram as escrituras para pegar o evangelho, eles abriram mão da própria vida, sabe, para lutar pelo amor a Deus que os salvou, né? E eles tiveram dificuldades por serem fiéis a Deus. O que acontece é que nós precisamos, né, resgatar esta fé, a fé dos nossos primeiros pais, a fé realmente dessas pessoas, a fé daqueles que não hesitaram em trabalhar em prol da causa de Deus de proclamar o Evangelho, para eles ganharem alguém por reino dos céus. Assim nós devemos trabalhar também. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. E isso o Espírito Santo tem trabalhado em muitas pessoas, tem surgido vários fiéis de todas as denominações, de todas as regiões, aceitando a Jesus. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus sabedoria, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e você começa a manusear melhor as Sagradas Escrituras e passa a ter, sim, o devido entendimento de como ocorreu nessa perseguição na Idade Média, porque essas datas que eu mencionei aqui, elas são todas nas Sagradas Escrituras explicadas, mas para isto nós temos que debruçar sobre as Sagradas Escrituras e estudar, né? Buscar sabedoria em Deus e se consagrar a cada dia. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você recebe de Deus esse presente que chama-se salvação. E na grande volta de Jesus, que está breve, ele vai levar você, eu, todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dor, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. E lá haverá uma grande boda do Cordeiro de Jesus, onde você poderá vê-lo face a face, e onde você também poderá conversar com teus entes queridos assim, face a face também. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos.
Amorim.